meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos! Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa a quem doer. Antes de começarmos a nossa programação de hoje, as nossas notícias de hoje, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e faça com que o canal Critica Brasil chegue para muito mais pessoas. Agradeço a todos que já estão aí entrando e mandando o like. Esmaga no like, pessoal! A primeira notícia é que G7 vai desbloquear 20 milhões de euros para a Amazônia. São cerca de 91 milhões de reais que vão ajudar a Amazônia a combater os incêndios florestais. É uma frota de aviões que a França vai liberar, isso se o Bolsonaro deixar, não é? Porque o Bolsonaro já falou que o Macron aí está querendo ajudar. Está querendo ajudar por quê? Para Bolsonaro, a única ajuda que serve é de Israel ou dos Estados Unidos, que ainda não se prontificaram a ajudar em nada. O G7 também disse que vai levar um plano de reflorestamento agora no final de setembro para a ONU e que o Brasil deverá participar e que também deverá trabalhar junto com as ONGs. Gente, Emmanuel Macron, presidente da França, chamou de vulgaridade os comentários que Bolsonaro fez sobre sua mulher e disse que é triste para ele e para o Brasil. Ele ainda disse o seguinte: o Brasil merece um mandatário que esteja à altura do cargo. Macron, que é casado com uma mulher que é 24 anos, salvo engano, mais velho do que ele, Bolsonaro respondeu a um Twitter de um bolsonarista que falava: tá aí a inveja do Macron, é por causa da Michelle, a esposa dele é mais velha, mais feia, enfim. Aí o Bolsonaro respondeu aquele todo na vulgaridade: não humilha pro cara, entendeu? Ou seja, o que o presidente do Brasil faz, além de vulgarizar o Brasil e de fazer palhaçada, é tentar encontrar culpados. Agora é interessante que o Bolsonaro disse o seguinte: olha aí, essa queimada aí parece que aquelas queimadas aí criminosas de pessoa andando na bicicleta, não é? E colocando fogo ali, ó, na estrada da bicicleta. Isso demonstra realmente que Bolsonaro não entende absolutamente nada de floresta amazônica. O Bolsonaro, não dá para chegar de bicicleta na floresta amazônica. Dá um look aí nessa imagem. Veja se essa imagem aí, o Bolsonaro. Como é que uma pessoa vai chegar de bicicleta e ficar passeando no meio da floresta? Isso demonstra o desconhecimento total do que é floresta, do que é a floresta tropical amazônica. Gente, Bolsonaro questionou a ajuda oferecida pelo G7, como eu acabei de falar, e disse que esse povo não ajuda de graça, não é? Eu acho que a única ajuda que ele acha que é de graça é dos Estados Unidos. Existe um fundo, Bolsonaro, um fundo de ajuda, um fundo de doações, que é o Fundo Perdido, acho que também tem a ver com tudo que a gente produz na Amazônia, com todos os ganhos que os países têm com a Amazônia de pé, com a floresta de pé. São ganhos, né? O Amazonas e o Brasil ganha muito mais com floresta de pé do que com floresta derrubada. Isso é evidente. A única pessoa que não entende sobre isso é o Bolsonaro. Imagine quanta quantidade de água potável que a gente tem, graças à nossa floresta, a quantidade de frutas nativas que nós temos, graças à nossa floresta, os açaís tão gostosos e distribuídos no mundo todo, graças a uma floresta preservada, aos nossos peixes, aos nossos mananciais, aos nossos ribeirinhos e a toda uma diversidade de animais, da flora e da fauna do nosso continente. Agora, o Bolsonaro não entende isso, né? Mas enfim. Senhoras e senhores, manifestantes se reuniram em pelo menos 11 estados e 46 cidades de 11 estados para protestar, aliás, para manifestar-se a favor do Moro, da Lava Jato e alguns do Bolsonaro. Tivemos concentrações em Brasília, Belo Horizonte, Belém, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente sabe que está cada vez menor a adesão a Moro e a Lava Jato e também ao Bolsonaro. O Bolsonaro não gostou muito, talvez, dessa, porque estavam falando muito do Moro, mas a gente já observa que antes aquilo que parecia grande foi diminuindo. Essa é a terceira manifestação pró-Moro, pró-Bolsonaro,
que o Bolsonaro já disse o seguinte: eu esperava mais aí. Ou seja, o Bolsonaro mesmo está acabando com a própria popularidade. Agora, gente, sair na rua para manifestar-se a favor de ministro, a favor de gente que está no cargo é estranho. Tanto é estranho que muita gente já está desistindo dessas manifestações. E deu um gato pingado. A verdade é que o gato pingado ficou, mas uma cobertura me chamou a atenção. Eu vi as coberturas todas dos canais, mas a cobertura que foi mais assim, eu diria, mais entusiasta do Bolsonaro foi a TV Record, que no Domingo Espetacular mostrou cenas assim como se tivesse aquela multidão de gente na rua, aquelas demonstrações assim, sabe aquela câmera posicionada para pegar mais gente? Que quando eles não querem que a manifestação do tipo pareça para o público, que não dê muita gente, eles fazem umas filmagens assim meio ali do início ou do final da manifestação, mas a Rede Record foi a mais entusiasta e disse que foram milhares as ruas, enfim. Gente, quem participou das outras manifestações e quem viu sabe que foi uma merreca de gente mais ainda, ou seja, até o número de cidades diminuiu. Antes era 200, depois passou para 180, agora foram... quantas cidades? Deixa eu ver aqui, 46 cidades. Ou seja, gente, só vai pra rua aquele pessoal que já tá aposentadinho, que é aquele bolsonarista meio que eles não tem o que fazer mesmo, aí vai dia de domingo, é claro, se junta aqueles que já estão na praia. Isso é uma vergonha. Gente, Geraldo Alckmin construiu o viaduto que liga a estrada à fazenda de Empreiteira. A obra custou 3 milhões e beneficiou apenas a construtora, ao grupo que a construtora pertence, a Serveng. E isso foi em Caraguatatuba, em São Paulo. E a empresa ainda ganhou cerca de 60 milhões de reais por causa dos terrenos que foram desapropriados para poder a estrada passar. Agora pensa, eles compraram os terrenos da estrada, onde ia passar o viaduto, fizeram a estrada, fizeram o viaduto, e quem se beneficiou foi quem? A própria empresa. Não dá em outro lugar, a não ser na fazenda deles. 3 milhões só o viaduto e 60 milhões o valor das indenizações pela terra desapropriadas da própria empresa. Isso é governo Geraldo Alckmin. E a Lava Jato fez o quê esse tempo todinho? Nada. Não sabiam disso, não deixavam para lá. Gente, olha o seguinte. Eduardo Bolsonaro antecipa a possível queda do pai e a entrada de um bundão no poder. Olha o que ele disse. Aos poucos eles vão tentando girar a chave e pintar Jair Bolsonaro igual aos antecessores. E você queima também todos os antecessores. Meu querido, é o seguinte. Não dá para comparar o Bolsonaro aos antecessores, nem ao Temer, que foi um presidente ruim, mas eles foram melhores do que o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve, sem dúvida. Aliás, para combater com ele assim de pau a pau, só o Jânio Quadros, que renunciou em 7 meses de governo. O Bolsonaro já passou dos 8, já deveria ter renunciado, porque estava ali pau a pau. Mas como não renunciou, está sendo pior do que o Jânio Quadros. Até porque ele fala mais bosta do que o Jânio Quadros falava. O Eduardo Bolsonaro disse que o Jair Bolsonaro foi eleito sem amarras e que daqui a pouco vão dizer que ele era o pior presidente do Brasil. Gente, ele está antecipando uma queda do Bolsonaro. Ele acha que o Bolsonaro vai cair e que vai ter um bundão no lugar dele. Bundão no lugar dele? Mais bundão do que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro faz falar muita merda, ele grita. É um bundão, pô. É um bundão, é um subserviente dos Estados Unidos, projetou nada para o Brasil. Você vê que a coragem dele é só de gritar, 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 mas efetividade em ações, o que ele fez? Qual o combate dele à corrupção? Combate à corrupção livrando os filhinhos da cadeia e da justiça? Isso é combater a corrupção? Combate à corrupção quando muda diretores da Polícia Federal para proteger a investigação contra ele, contra os filhos? Combate à corrupção quando mexe na Receita Federal por causa do seu irmão? Isso não é combater a corrupção, isso é ser conivente à corrupção, é blindar o corrupto. Ora, Eduardo Bolsonaro, ainda vem você que tá querendo aí, papai, eu quero uma embaixada. Ô meu filho, qual embaixada você quer aí? Vou colocar meu filhote, se eu puder, vou colocar minha amanhã. O filé mignon pra ele aí. Eu fui eleito, Ai.
Vocês lembram daquele procurador que disse que quando levaram Lula coercitivamente era para manchar a imagem dele mesmo e baixar a popularidade dele? Estão lembrados dele? Pois é, ele reapareceu e deu uma entrevista a um jornal e disse que é o Carlos Fernando. Ele disse que era lógico que dentro da Lava Jato tivessem pessoas que quisessem Bolsonaro, até porque na Lava Jato a Lava Jato tinha ideia de que o Haddad e o PT eram contra a Lava Jato, então eles queriam escolher alguém que fosse a favor, era um mal, um mal menor, disseram. Ou seja, amanhã é o julgamento do ex-presidente Lula, o julgamento este que pede a suspeição do juiz Sérgio Moro. E o Moro está tão apavorado que ontem colocou o Palocci para falar de novo. Vocês sabem que o Palocci, o Moro, o TRF4, todos estão juntos. O Palocci para se livrar da justiça, o Moro para se livrar do Lula e da suspeição pelo STF. Então tentou de todas as maneiras utilizar o Palocci como é o troféu que nós temos, que pode falar, porque ele era do PT e tal. E também o Palocci veio com um tal de uma conta de 15 milhões do Lula, que foi utilizada 250 mil para pagar a estadia da Dilma na Bahia. Enfim, sem provas, sem absolutamente nada, mas a fala dele serve, para o Moro serve, porque sempre serviu delação premiada. É uma tentativa de atacar o presidente Lula e de esvaziar ali o Supremo Tribunal Federal para que suspenda os processos contra o Lula. Amanhã nós estamos aguardando o julgamento do Lula na segunda turma do STF. Bolsonaro diz: não podemos aceitar que Macron dispare ataques aí descabidos à Amazônia. Mas que ataques à Amazônia? É você que está atacando ele pessoalmente. O que ele está atacando é a sua irresponsabilidade. Tem nada a ver com a Amazônia. Aliás, os países de lá estão falando a favor da preservação ambiental e contra as queimadas. O Bolsonaro ele tenta sempre utilizar das palavras para se livrar daquilo que todo mundo está sabendo. Ele tenta jogar a opinião pública. Então ele faz o seguinte, ele distorce as palavras e diz: não podemos aceitar que os ataques à Amazônia... Ataque à Amazônia? Quem está fazendo é você. Os ataques, quem fez foi você. Se a Amazônia está pegando fogo, culpa das suas palavras, não é que dá vazão e, além do mais, desprotege a Amazônia, porque tudo que você fez até agora foi tirar mecanismo de combate ao desmatamento. Novos vazamentos do Intercept Brasil mostram áudios comprometedores daqueles que deveriam combater a corrupção. Novos áudios divulgados hoje pelo Intercept Brasil mostram sigilo total do Corregedor-Geral do Ministério Público que acobertou confissão de procurador da Lava Jato que pagou por outdoor ilegal. O procurador Diogo Castor de Matos confessou ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal que pagou por um outdoor para promover a Lava Jato. A peça instalada em março ao lado do aeroporto de Curitiba era ilegal. É papel do corregedor abrir inquérito sobre desvios de conduta de membros do Ministério Público Federal. Mas Oswaldo Barbosa deu o caso por encerrado sem investigação formal e omitiu a confissão do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNPJ, que também poderia punir o procurador. Áudios do arquivo da Vaza Jato mostram que membros da Força Tarefa sabiam da confissão e o episódio causou preocupação. Nos bastidores, o grupo atuou para esvaziar a apuração e a publicidade do caso. O coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, intermediou conversas com Barbosa para proteger Castor de Matos, mesmo sabendo da confissão de culpa. As mensagens indicam que o corregedor disse a Dallagnol que iria suspender apurações e manter o caso em segredo. O lobby foi bem sucedido. Nenhum procedimento foi instaurado para apurar a conduta do procurador, que se afastou da operação logo depois da confissão apresentando o atestado médico. Este é o segundo episódio revelado pelos arquivos da Vaza Jato que mostra a Corregedoria do Ministério Público Federal deixando de investigar desvios de procuradores da operação. Em 8 de agosto, o Intercept Brasil e a Folha de São Paulo já haviam mostrado que o antecessor de Barbosa no cargo, Indemburgo Chateaubriand Filho, criticou a divulgação de uma palestra de Dallagnol em conversas informais, mas não abriu apuração oficial sobre o caso. Como a confissão de Castor de Matos foi abafada, o CNMP arquivou um pedido de investigação alegando que não havia indícios de participação do membro do MPF no aluguel do outdoor. Também é papel do corregedor compartilhar informações com conselhos superiores, como é o caso do CNMP.
que engloba também as procuradorias estaduais militares e do trabalho do país. Em conversas reservadas no Telegram obtidas pelo Intercept, Dallagnol e outros procuradores da Força Tarefa também recomendavam sigilo absoluto aos colegas para o caso não ganhar repercussão na imprensa. Pelo menos 3 procuradores mencionaram a confissão de Castor de Matos em áudios anexados às conversas. Gente, nós ficamos por aqui. Agradeço a todos que participaram. Se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos. Critica Brasil falando a verdade, doa a quem doer. Eu sou aqui em Santarém, carne e osso, mais osso do que carne. Obrigado pela grande audiência. Tchau, pessoal. À noite a gente volta às 20h30 ao vivo para todo o Brasil. Beijo no coração.